Gente, eu queria começar a minha pregação explicando como que aconteceu este encontro que nós vamos vivenciar. Quando eu e Padre Anderson começamos a rezar, antes de rezar, olhamos um para a cara do outro e falamos, o que será? E aí a gente não tinha nenhuma noção quando o Padre Anderson lembrou que este ano seria o ano mariano. E aí nós começamos a pensar em algo de tributo à Nossa Senhora. Qual é a Nossa Senhora padroeira do movimento? Nossa Senhora de La Salette. E aí nós começamos a conversar e fizemos uma questão, e vocês vão vivenciar isso. Nós vamos vivenciar os ciclos da vida de Jesus e a maternidade de Nossa Senhora. Cada mãe vai se identificando com o período que você tem o seu filho, ou que você, por algum motivo, teve dificuldades com este filho, não é verdade? Então, eu fiquei responsável para conversar da anunciação até a primeira infância. Depois, o próximo palestrante vai falar sobre a infância, a pré-adolescência de Jesus, sucessivamente até chegar na vida pública. Então, esse é o encontro que nós vamos caminhar. Queria que vocês abrissem, então, em Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1. Eu primeiro vou começar falando pelas mães naturais. Depois a gente vai trazer as mães também adotivas. Porque a gente vai ter um momento que a gente precisa falar no ventre materno. Então, Paulo VI tem uma frase que eu gosto muito e que foi a tônica para que eu preparasse a minha pregação. Ele diz o seguinte: o homem escuta com boa vontade mais as testemunhas do que os mestres. Ou então, ele escuta o mestre porque estes são testemunhas. Nossa Senhora foi mestre e foi testemunha. Por isso que o ensino dela é tão forte. Por isso que nós vamos modelar o nosso comportamento, a nossa forma de ser a partir de Maria. E eu queria pensar com vocês que a gente precisa de frequentar a espiritualidade de Nazaré. Esse final de semana, nós precisamos de nos transportarmos para a casa de Nazaré e viver com Maria e com José a graça da maternidade. Os evangelistas, eles pouco falam de Maria. Mas tem uma coisa que é comum nos evangelistas que falam de Maria, que Maria guardava tudo no coração. Por isso, mães, que nós temos um lema: fechicler na boca e joelho no chão. Porque Maria tinha um fechicler na boca e guardava tudo no coração. Então, vamos começar lá na Anunciação, quando o anjo aparece, e faz uma proposta para Nossa Senhora. Qual era a proposta que o anjo fazia? Ser mãe. Ser mãe, para a grande maioria das mulheres, é um sonho. A alegria que nós temos, pelo menos eu, de ser mãe, é algo que eu não consigo nem explicar para as pessoas. A gente ama tanto que a gente se coloca no lugar. A proposta era interessante, Só que tinha um porém nessa proposta. Ela seria concebida pelo poder
do Espírito Santo. Se a gente pensar isso e voltar naquela menina de 16 anos, nós poderíamos dizer que ela tinha tudo para ficar assustada. Menina de uma família mais humilde, de uma cidade pequenininha, e ela não tremeu nas bases. E nós, mães, demos um exemplo esse final de semana, quando começou a greve, e nós não trememos na base. Não é verdade? A gente tremeu no coração, mas o nosso pé se colocou a caminho, porque nós acreditamos que Deus pode tudo. Então, essa mulher simples, singela, pura, eu queria que vocês começassem a entrar neste momento. Entrar com essa mulher naquele lugarzinho lá, onde ela vai receber essa proposta. E a gente vai falar, aprender com ela do coração. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna, Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Singela, doce, pura, do início. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és Mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. E essa mulher, Maria de Deus, nos ensina que diante das dificuldades nós podemos ficar perturbadas, mas logo depois, com a praticidade de mulher que nós temos, ela perguntou como se dará isso. E o Evangelho, ele tem um paralelo muito bonito em Lucas, porque do outro lado, alguns meses antes, o anjo Gabriel tinha anunciado a Zacarias que eles seriam pais de uma criança. E aí, gente, Zacarias era sacerdote, era homem, tinha uma condição financeira boa e ele teve medo. Nós precisamos de aprender com Maria. É natural o medo diante. E agora? Eu sou mãe, não é verdade? E agora? Existe alguém dentro de mim? Diante de toda a perturbação, inclusive a perturbação física, que nós sabemos como os nossos hormônios ficam nos 3 primeiros meses da gravidez. Muitas mulheres, por necessidade, ficam de cama, mas muitas mulheres se acham doentes. E Maria nos ensina que no lugar dela ficar curtindo alteração de humor, de hormônios, ela se colocou a caminho. Então, que nós hoje possamos de uma forma clara assumir, não com medo de Zacarias, mas com a coragem de Maria, porque ela é uma mulher de fé. Num segundo momento, nós temos que entender, porque eu gosto muito quando Maria pergunta como. E nós, mães, precisamos de aprender a entender a Bíblia, a entender tudo, porque pelos escritos, Maria conhecia
as Escrituras. Porque muitas de nós não conseguimos evangelizar nossos filhos porque nós não conhecemos a Bíblia. O movimento tem a Escola de Nazaré, que é o ministério de formação. Nós precisamos de aprender na Escola de Nazaré, a viver os tempos da igreja, a conhecer os evangelhos, para que a gente possa rezar, assim como Maria fez. Nesse momento, que ela vai para ajudar Isabel, ela poderia chegar lá e ser um acontecimento comum. Mas a casa que abriga Nossa Senhora tem um canto como o de Isabel. Isabel canta que diz para ela que estava no ventre o Salvador. Jesus nasce todos os dias no nosso ventre. Porque a partir do nosso ventre, consagrado a Jesus e a Maria, nós podemos ser criaturas novas. E Maria vai para trabalhar. E nós, mães, sabemos trabalhar. O exemplo está aqui. Quantas mães fizeram quitutes para vender, para estar aqui? Quantas mães fizeram rifas para estar aqui? Quantas coordenadoras de grupo que se tornaram coordenadoras de caravanas para estar aqui? Maria foi servir. Maria foi servir. E é interessante que pela evolução biológica de uma gravidez, o terceiro mês é o tempo que os hormônios acomodam, a ideia começa a ser concreta, a barriga começa a crescer e a gente fala, e aí? Vou ser mãe. Esse momento, que para a grande maioria é um momento de tranquilidade, Nossa Senhora volta para Nazaré. Nossa Senhora volta com a barriguinha talvez aparecendo para enfrentar uma sociedade, para enfrentar um noivo, onde ela teria dizer que ela estava grávida, que aquele filho era de alguém lá de cima. Mas José acreditou. Eu sempre digo que o meu José anda comigo, que é o Adilson, que ele acreditou no movimento desde o primeiro momento. Todas as vezes que eu viajo 2 vezes por mês para visitar, para pastorear, que alguém pergunta para ele, você não fica bravo não? No início sim, né, gente? Mas à medida que o Espírito Santo foi trabalhando no coração dele, como trabalhou no coração de José, também o discernimento e o apoio foi aparecendo. Por isso, eu queria cantar para Maria, Maria, mas pelos maridos. Que aquele marido que já ajuda, glória a Deus. Mas que aquele que ainda não comprou a missão, que Maria possa tocá-la de uma forma singela. Singela, doce, pura, Maria de José, Mãe terna e escolhida, és mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. E nesse momento, estenda as mãos
Estenda as mãos para todas as casas do Brasil. Peça ao Senhor mesmo para levantar junto conosco muitos Josés. Que aquele momento de perturbação que Nossa Senhora viveu e que muitas coordenadoras vivem, muitas mulheres quando pegam a sua Bíblia para ir para o encontro semanal, os maridos resmungam, os maridos perguntam: vai mesmo? Tenho certeza que muitas de vocês que estão aqui hoje, o marido perguntou: você vai mesmo? Não é verdade? Que nós possamos pedir: Senhor, levante Josés, pela intercessão de Nossa Senhora de La Salette, e pelo este filho que está sendo gerado no ventre de Nossa Senhora, gere também um novo José nas nossas casas. Que cada uma de nós possamos proclamar a conversão das nossas famílias. Amém? Amém. E José não recebeu de primeira, né? Diante da explicação, ele falou: estão querendo me enganar. Quantas vezes às vezes lá em casa, eu chegava à missa 11 horas da noite, meu marido falava assim: missa até 11 horas da noite? Não é verdade? Então, quantas vezes as meninas precisam de ensaiar o sábado inteiro? Mas José foi agraciado também com a presença do anjo. E o anjo disse: acalma, José, você tem uma missão. E José acolheu uma missão de coadjuvante. Ele acolheu do apoio. No movimento de mães, nós precisamos do apoio de José. E nesse momento, ele vai trabalhando o coração de São José. E a criança vai crescendo no ventre materno. E Maria, quando o anjo anuncia, o anjo não diz para ela Shalom, que é a paz. Ele diz para ela: alegra-te, cheia de graça. Mãe, você que está nos assistindo pela televisão, você que está aí, acolhe no coração o filho que você espera. Acolhe. Quantas vezes eu escuto: tia, eu não estava querendo, engravidei. Deus sabe. Alegra-te, cheia de graça. Nós mães temos muitos problemas, com certeza. Mas uma coisa eu nunca tiro do meu coração: eu sou alegre porque eu sou mãe. Eu sou guerreira porque eu sou mãe. E eu quero mesmo que as pessoas aproveitem as dificuldades para estarem aqui e na sua casa rezando. E os meses continuam, bebê vai crescendo na barriga. E normalmente nós nos preocupamos com enxoval, em arrumar o quarto, em decorar o quarto. Não é verdade? A gente quer preparar. Nossa Senhora também teve que preparar. E a outra lição que nós vamos aprender com Maria é o despreendimento. Por quê? Ao ser chamado recenseamento, Maria tem que abandonar a sua casa temporariamente e ir para Belém. Nós, mães, sabemos que dá trabalho criar filhos, mas nós não fugimos da raia. Se precisar de ir lá na boca de fumo, nós vamos, mesmo que dê trabalho. Se precisar de virar à noite para ficar num hospital, nós estamos lá. Os 15 dias que precederam o encontro,
a minha família resolveu internar. CTI foi o que mais eu frequentei. Mas no momento que a minha filha ficou doente, que eu fiquei na beira do leito, como dói o coração. E aí eu pude entender lá na paixão, quando Jesus estava achando que estava sozinho, mas o Pai estava junto. E é isso que nós temos que trazer para os nossos filhos, que nem sempre a gente consegue ter a presença física, mas desde o momento que ele entrou e foi gerado no nosso ventre, nunca mais nós vamos ter a paz do mundo, mas nós vamos ter a paz de Deus. E Maria vai para Belém. E é interessante para alguns autores que quando diz assim, não tinha lugar na hospedaria, que normalmente as pessoas ficam, quando a gente vai a Israel, nas hospedarias, ficavam os cavalos, não tinha como não ter lugar, simplesmente. Mas não tinha lugar para uma mulher dar à luz. Olha o carinho de Deus, quando preparou a gruta, quando deu a intimidade que Nossa Senhora precisava. E eu lembrei muito do meu parto, porque eu morava numa cidade chamada Ipatinga, Minas Gerais. E na hora do meu parto, é uma cidade siderúrgica, e na hora do meu parto não tinha quarto, porque quem mudava para Ipatinga era recém-casado e todo mundo ganhava neném. Então os hospitais viviam cheios. E eu tive que dividir um quarto com uma pessoa. E eu tinha 18 anos. Desculpa, 20, eu casei com 18. Eu tinha 20 anos. Eu também era uma menina. E a mulher do lado me gritava o tempo todo. E o médico dizia, calma, olha a menina do teu lado. Mas sabe por quê? Porque desde a adolescência que eu tenho buscado Jesus. Porque na hora, agora sou mãe, a gente precisa dobrado da nossa conversão. E Maria não discutiu. Arrumou da melhor forma que ela pôde. É uma manjedoura que tem? Vamos arrumar a manjedoura. Não tem roupinha? Dobra no pano. Você, mãe, no seu dia a dia, numa crise como nós estamos vivendo no Brasil, muitas vezes nós não temos uma melhor roupa para dar para os nossos filhos. Embale nos panos. Mas não se esqueça, naquela gruta, com toda a simplicidade, tinham 2 corações unidos a Deus. E quando o nosso coração está em Deus, a profecia, ela se cumpre. Alegra-te, cheia de graça. Maria Santa e fiel, ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu e por ele construir a nova vida. E é interessante porque em Mateus, né, nós vamos ver, não precisam de voltar, mas nós vamos ver em Lucas e Mateus. Em Lucas, nós vamos ver a visita dos pastores. E quando a gente ganha neném, a gente tem uma preocupação com as visitas, não é verdade? Está chegando gente, às vezes a gente está amamentando. Eu sou muito tímida, a primeira vez que uma pessoa entrou quarto adentro comigo amamentando, eu fiquei quadrada, né? Então, cada uma de nós nos conhecemos.
Mas Maria, apesar da gruta ser simples, ela recebeu as pessoas. Ela recebeu pessoas simples como os pastores. Mas ela também recebeu a visita dos magos, que é em Mateus, porque Lucas não fala da visita dos magos. E é interessante, por quê? Porque eles trouxeram presentes. E os pastores não falam que eles trouxeram presentes. Mas Maria recebeu aqueles que tinham apenas o coração e aqueles que tinham o coração e o presente. Que cada uma de nós possamos olhar para o lado. E hoje, eu lembro a menina que trabalha comigo, que se chama Vânia, que talvez não tenha o dinheiro para dar um presente, mas ela tem o serviço carinhoso. Quando normalmente eu não sou de me alimentar muito, e ela traz um copo d'água porque eu não tive tempo. Acolham, mãe acolhe. Muitas vezes nós viemos para um encontro desse e não damos nem bom dia para quem está do nosso lado. Muitas vezes nós brigamos por causa da cadeira que está aí. Muitas vezes nós brigamos porque alguém levantou a faixa na nossa frente. Muitas vezes no grupo alguém diz assim: por que fulano vai cantar e não é Beltrano? Não é verdade? Vamos aprender a simplicidade de Maria. Vamos acolher com amor. E eu queria pedir a vocês que estendessem as mãos para esse Brasil, para que a gente pudesse rezar por todos os sacerdotes. Desde o dia 19 de setembro de 2016, nós temos um compromisso com a nossa padroeira. Nós temos pedido para cuidar dos nossos padres, mas também gerar novos padres. Que os nossos ventres, como de Isabel e de Maria, geraram sacerdotes, que também o mundo possa ter novos sacerdotes. Estenda a tua mão. Peça ao Senhor. Olha quantas mães e pais clamando. Estendam a mão sobre os nossos sacerdotes. Obrigado, Padre Anderson, pela sua vida. Obrigado, Padre Rodrigo, Gustavo. Obrigado, Padre Rodolfo. Obrigado, Padre Jorge. Na pessoa de vocês, nós queremos entregar todos os nossos sacerdotes. Obrigado, Dom Orani, pela missa de ontem. Obrigado, os bispos que vão vir amanhã. Eu já te louvo e te agradeço. E peço ao Senhor, desperta novas vocações. Que o Senhor escolha mesmo desde o ventre materno. E que nós, mães, acolhamos e nos sintamos alegres de gerarmos sacerdotes para o mundo. É conosco, mães, é no nosso ventre que está a geração dos novos padres. Amém? E a vida continua para Maria, como a nossa. Maria é interessante, porque a gente só escuta na Bíblia, né, lê na Bíblia, que o anjo conversou com Maria só no momento da anunciação. Depois disso, ele conversa com quem? Com São José. E aí, mães, nós precisamos, que a gente já rezou por José, pedir o discernimento para os nossos maridos, para que eles possam nos ajudar a conduzir a família. Mas o problema é que nós, mães, temos que aprender com Maria a modelar juntos nossos maridos. Porque muitos deles não têm uma religião ou uma espiritualidade.
vai ser gerado. Porque muitos maridos aqui costumam ser filhos e precisam de ser gerados. E Nossa Senhora vai com José apresentar Jesus ao templo. Tem mães que esquecem de batizar o filho. Tem mães que vão deixar os filhos crescerem para poder batizar. Tem mães que perguntam para mim assim: eu preciso levar meu filho à igreja? Ah, não vou levar agora não, que ele vai atrapalhar. Ah, não vou levar não, porque quando ele for maior, ele escolhe. Você deixa o seu filho escolher se ele vai ou não vai para a escola? Você deixa ele escolher se ele vai estudar inglês ou não? Porque você valoriza a profissão. Muitas de nós não valorizamos a salvação dos nossos filhos. E o primeiro ato externo de Maria e José é levar o filho ao templo. Levar o filho para receber a graça. E olha que ele era Deus. E nós, que não temos o Deus, com D maiúsculo, ficamos fazendo hora para batizar os nossos filhos. Aprenda com Nossa Senhora. E a vida continua. Dependendo do Evangelho, vem a fuga para o Egito. Na fuga para o Egito, uma coisa que nós aprendemos é recomeçar. Quem aqui, levante a mão, já teve que recomeçar na vida? Está vendo Maria dando um exemplo para nós? Às vezes a gente recomeça financeiramente, às vezes a gente recomeça um relacionamento, às vezes a gente recomeça a ensinar um filho a andar de 20, 30 anos. Recomeçar. É essa a história que nós aprendemos com Nossa Senhora. E o desprendimento de ir para o Egito. E começar. E eu sempre que eu falo de Nossa Senhora, e o livro Ser Mulher à Luz da Bíblia, cadê o livro? Está aí, padre? Olha como é que meu assessor é competente. Obrigada. O Ser Mulher à Luz da Bíblia tem uma parte, porque esse é o estudo da Bíblia que nós fazemos. Porque hoje nós estamos aprendendo com Maria. Mas nós podemos aprender com outras mulheres da Bíblia? E aí, Maria vem falar para a gente, né? Nesse livro, eu conto assim, eu me coloco no lugar dela, quando ela está no Egito, e ela começa a arrumar a casa. Ela deve ter ganho alguma coisa do vizinho, não é assim? Começa a montar, juntar para comprar o fogão. São José começa a recomeçar na profissão. 7 anos, mais ou menos, eles vivem esta vida como estrangeiro. E eu queria chamar a atenção de vocês para isso. Nós somos estrangeiros nessa terra. Por que nós somos estrangeiros nessa terra? Porque o nosso lugar é no céu. Se o nosso lugar é no céu, Belém, Nazaré, Egito, é apenas passagem. Coloque agora no seu coração. Feche os olhos agora por você, mãe. Peça a Nossa Senhora a intercessão dela junto ao seu filho Jesus. Se você se sente estrangeira, se você está machucada, quantos corações feridos, quantas pessoas milindradas, quantas pessoas cheias de dodói. Peça essa mulher simples. Peça essa mulher que cure o seu coração. Mãe da obediência, da graça e do
amor, que os homens se encontrem no filho desta flor. Seu nome é Maria de Deus. E nós continuamos rezando, pedindo ao Senhor, cura o nosso coração. Cura mesmo, Senhor, todas as dificuldades que nós vivenciamos no período da gestação e também no período desta primeira infância. Quantas dificuldades, Senhor. Como é difícil assumir que agora sou mãe. Para você, mãe do coração, você viveu uma gestação diferente, mas nesse momento você tem o seu bebê nos braços. Peça ao Senhor que Ele te cure. E é interessante que nesse momento, nesse exterior, nesse estrangeiro, nós possamos ser mulheres à luz da Bíblia. Que nós possamos aprender com Maria a seguir os passos de Jesus. Maria, você que ajudou ao seu filho Jesus, que contribuiu, nutrindo, cuidando, orientando. É um vínculo muito grande, o vínculo mãe e filho. Cura, Senhor, os vínculos que por algum motivo foi quebrado. Derrama, Senhor, sobre os corações, que assim como Maria escutou de Simeão que o seu filho seria queda para muitos, que ela guardou no coração, que também nós, lembrando do ministério de filhos especiais, quantas mães no momento dessa primeira infância têm a notícia que seu filho não terá o desenvolvimento como as demais crianças. Cura essa espada, Senhor, que atravessa o coração. Abram os olhos e que a gente continue a meditar sobre os aprendizados de Nossa Senhora. Porque aquele período do Egito serviu para Nossa Senhora, José e Maria ter uma vida em comum. Quantas vezes nós mudamos de cidade? Quando eu casei e fui morar em Ipatinga, era eu, o Adilson, eu tinha uma irmã casada que me ajudou muito. Mas eu tive que começar de novo. Mas sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu? Eu larguei pai e mãe e fui viver, criar um novo vínculo. E a família de Nazaré nos ensina a trabalhar, porque José foi trabalhar e Maria também foi cuidar da casa. Muitas mulheres do lar têm vergonha de dizer que são do lar. Que pergunta, o que você faz? Nada. Você trabalha? Não. Como que só o fato de se eu for um profissional é que eu sou completa. Não, mãe. Você tem um trabalho muito importante. E você, mãe, que trabalha muito, não cometa o erro que eu cometi. Eu queria tanto ter sucesso, eu queria tanto vencer profissionalmente, que eu trabalhei mais do que devia. Quantas vezes foi a babá que viu o primeiro
alguma coisa do meu filho ou da minha filha. Mãe, aproveite. Você está construindo o futuro. O mundo ensina pra gente que sucesso é quem vence profissionalmente. De 0 a 7 anos, nós formamos a mentalidade, o caráter dos nossos filhos. Vocês conhecem uma cebola, não conhece? Dentro da cebola tem um carocinho duro, uma partezinha dura. Nossos filhos, de 0 a 7 anos, formam aquela parte durinha. A partir dali, são cascas que eles vão colocando. Se você conseguir fazer com aquele miolinho seja de boa qualidade, o que vai acontecer? Não se preocupe, Deus faz tudo mais. Faça a sua parte. A nossa parte é ajudar o miolinho. E se por um acaso, assim como eu, que tenho filhos adultos, e de repente o miolinho não foi o melhor, não se desespere. Com Deus tem jeito. Você pode fazer orações de cura, voltando ao ventre materno, voltando aos 7 anos, para que você possa pedir ao Senhor, que não tem tempo, para que Ele volte lá, aonde Ele falhou, onde eu falhei. Maria, eu quero te pedir nessa manhã, nos ajude a voltar lá atrás e pedir a cura dos nossos filhos. Queria chamar Padre Anderson. Nós vamos rezar por esse período dos nossos filhos. Vamos rezar desde Vamos rezar desde o ventre materno, desde o momento da concepção, né, Padre? Vamos rezar desde a concepção. Ele olha para mim assim, porque ele fala assim, não estava no script. Mas mulher não tem script, Padre. Por isso que vocês dão dor de cabeça para os homens. Mas por isso que nós rezamos tanto por vocês. Graças a Deus. Que nós possamos, fechem os olhos. Padres. Você, pelo poder, pela autoridade materna que você tem, você reza com e pelo seu filho. Volte ao tempo da fecundação. Vai fechando um pouco os teus olhos. Se nos acompanha pelos meios de comunicação, se puder também fazê-lo. E vamos suplicar a graça de Deus pelos nossos filhos, desde a gestação. Quantas palavras malditas. Renuncie agora. Eu renuncio, Senhor nosso Deus, toda maldição que lancei ao meu filho desde o ventre. Uma mãe dizia, sai peste, porque está aqui dentro. Renuncia a isto. Você estragou a minha vida. Renuncie a esse sentimento. Você disse isso com todas as palavras. E desde agora vem consagrar, mesmo voltando no tempo, consagre a vida do teu filho. Mesmo que ele tenha mudado toda a sua história, a sua vida, eu te ofereço, Senhor Deus, esta vida. Perdoa-me pelas vezes que eu não soube lidar. Eu era muito nova, inocente. Por isso, ó Deus bendito, vem. Que as minhas palavras, que a minha imaturidade não estrague o futuro do meu filho. Que as minhas decisões feitas, que fiz errado, conserte, ó Deus. Para vós nada é impossível, nada. Por isso volte no tempo, Senhor, e conserte as mazelas que talvez fiz de errado.
aquilo que não deveria ter feito e fiz. Por isso peço a Deus, porque creio no Deus do impossível. Desde a época que estava gestando os meus filhos, ou o meu filho, a minha filha, e não aceitei, que isso não seja motivo para realmente a sua vida ser toda errada. Muitas mães que nos ouvem têm sentimento de culpa, porque veem os seus filhos sofrendo, nada dá certo, e ela se sente culpada, porque não valorizou o seu filho desde a gestação, e você traz esse sentimento. Por isso, mãe, peça a Deus perdão agora, porque Deus tudo pode, tudo pode, tudo pode. Põe a mão no seu ventre, ó mãe. Você que nos acompanha, simbolizando você que já foi mãe realmente, já gestou. Mas vamos voltar ao tempo da gravidez. Lembre você como grávida de 1, 2, não sei quantos filhos você já teve na sua vida. Põe a mão no seu ventre. E mesmo à distância, o seu filho já vivo, criado, alguns até já falecidos. Consagre a Deus. Talvez aquilo que você não fez no passado, faça agora. Para Deus sempre é o presente. Ele consegue, pela graça de Deus própria, voltar ao passado e refazer. Basta você se abrir. Põe a mão no seu ventre e ore. Eu queria também pedir ao Senhor que viesse curar os úteros que já vivenciaram o aborto. Quantas cruzes, Senhor, dentro desses úteros. Quantos filhos que vêm nascer depois de um falecimento, né? Depois de um aborto. E são crianças tristes, porque vivenciaram um cemitério dentro dessa mulher. Todos os filhos vindos depois da morte de outro. Senhor, cura, liberta esses úteros que carregam ainda cruzes e não entregam essas cruzes ao Senhor. Mães que castigam um filho porque culpam um filho por ter modificado o seu corpo. Eu era bonita, eu era bela, e agora depois da gravidez, depois da gestação, do parto, não consegui voltar ao normal. E esse sentimento você levou e leva para o seu filho. Renuncie agora e louve e agradeça a Deus pelo seu filho. Sim, Ele modificou o seu ser físico, modificou a sua vida, tudo mudou. Você não tem mais tempo para sair, você não tem mais tempo para os amigos. A sua vida está sendo consumida pelo seu filho, e às vezes você entra num quadro de depressão, porque não vive mais a vida que gostaria de viver. Mas você recebeu uma graça de educar e criar um filho para Deus. É a sua missão, por isso aceite, mãe. Diga para Deus: Senhor, com dor e limitação, eu aceito. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Diga para nós juntos: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mais uma vez: eis aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Eu queria também orar por aquelas pessoas que durante um período dessa gravidez quis abortar o neném. E depois que os filhos crescem, ela se sente muito culpada. Pai amado, Pai querido, eu queria te pedir mesmo que vá ao encontro desses filhos que foram tentativas de aborto, por toda a rejeição, Senhor. Mas também cura o coração dessa mãe, que às vezes tinham inúmeras justificativas. Quero pedir mesmo, Senhor, liberta
Liberta esses filhos que carregam até hoje essa rejeição, que não se sentem dignos de caminhar em pé por não ter sido desejados. Levanta os seus braços, abandone-se em Deus. Obrigado, Senhor, pela maternidade. Diz para o Senhor, vai dizendo obrigado, mesmo pelas consequências que tiveram. Obrigado, Senhor. E eu quero consagrar e entregar os meus filhos a vós, Senhor. Receba-os. Mesmo que eu tenha tido dificuldade para entender e receber, receba, Senhor. Toma, toma. Eu te louvo e eu aceito ainda hoje a missão de ser mãe. Eu aceito muitas mães novas que estão nos acompanhando. Eu te peço, mães, que pouco tempo você é. Eu sei que dá medo, dá dificuldade. Entrega e louva a Deus pela graça da maternidade. É um dom, é um presente divino. Eu te louvo, Senhor, pela graça de ser mãe. Vai dizendo, vai dizendo. Esse momento do parto, onde é entregue nas nossas mãos um bebê que a gente não sabe muito o que fazer. Maria nos ensina que nós possamos sair daqui, mulheres de fé, mulheres de pé, que assumam que agora nós somos mães. Muitas mães ainda não assumiram esse papel. Confirmo. Muitas mães assumiram apenas o processo de educar para a vida profissional. Mas eu quero te pedir hoje que nós possamos ter força para gritar, para clamar. Eis aqui uma mãe que quer ajudar, que quer educar, que quer trabalhar para que os seus filhos possam ir para o céu. Mãe, você muitas vezes ninou o seu filho, cantou belas canções simples. Canta agora, como se estivesse embalando o seu filho nos seus braços. Volta no templo, lembra lá da primeira gravidez, da segunda, não sei quantos filhos você teve. Lembra, mesmo que eles hoje já sejam grandes, talvez falecidos, mas canta agora para o seu filho, vai. Canta um canto de restauro. Talvez esse canto que vai cantar hoje, você não cantou lá no passado. Você cantava boi, 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 boi da cara preta, gadinho, né? Canta um canto novo. Canta um canto de libertação. Canta um canto de realmente de cura. Vai. Abre a sua boca. Canta, canta. Com ele no seu braço, onde ele estiver agora, canta. Clamem, gente. Canta. Tremem. É um canto novo. Ninar o seu filho. Nina. 1, 2, 3, 4. Quantos filhos teve? E vai consagrando nesse canto. É um canto do Espírito de libertação. Vocês não têm noção das graças que estão sendo acontecidas neste momento. Você que nos acompanha pela televisão, pelos meios da Canção Nova, cante, cante, mãe. É um canto de aceitação. Abra sua boca, mãe, do seu jeito. É seu filho. Vai ninando, aceitando e curando todo o passado. Que coisa gostosa.
nós cantamos e embalamos, mas como Maria, fiquem de pé. Fiquem de pé. A gente canta, ora, mas não para só aqui. A oração, ela é fundamental, ela é a parte mais importante. Mas se Maria não tivesse ido até Isabel, João Batista não teria estremecido no seu ventre. Por isso, mãe, como coordenadora do movimento, eu te envio a levar Jesus para as outras pessoas. Que nos grupos os ventres possam tremer, porque vocês carregam Jesus para o mundo. Cantemos. Abra o meu coração, juntas. Abra o meu coração, deixa o Espírito Santo entrar. Peço pra Ele mudar toda a minha situação. Como filha da fé, agora sou mãe, e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Eu queria pedir agora os Estados Unidos, Padre Adriano está lá nos assistindo, os grupos dos Estados Unidos, o grupo de Hong Kong, por favor, estendam as mãos, que essa graça, que essa profecia, né, que eu coloquei, desses ventres, possam chegar por toda parte. Que cada mão que está aqui estendida, para aquelas mães que estão no estrangeiro, literalmente, possam se sentir amadas e queridas por nós. Cantemos para eles. Abro meu coração, força! Deixa o Espírito Santo entrar. Peço pra Ele mudar toda a minha situação. CançãoNovaPlay.com. Assine já!